Você achou que o ativismo no STF já tinha ido longe demais? Então prepare-se. Ministro da Suprema Corte está recuando sobre o peso das críticas internacionais, surpreendendo o Brasil e o mundo. Hoje, vamos mostrar em primeira mão como a imprensa estrangeira de Londres expôs o juiz estrela Alexandre de Moraes e provocou um terremoto em Brasília. Fique até o fim para entender essa reviravolta inédita e as explicações para 2026. Mas antes, eu já te convido a você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar essa informação e vamos assistir o vídeo. Eles sentiram! Os ministros do STF finalmente ficaram preocupados com as críticas internacionais que eles estão sofrendo no exterior, a ponto de confessarem que eles foram longe demais e que algo precisa ser feito. Ah, Deltan, não é possível, isso aí é bom demais para ser verdade. Olha, gente, essa é uma daquelas matérias inacreditáveis que a gente nunca espera ver. Ministros do STF indo para a imprensa para dizer que eles estão preocupados, mostrando ansiedade, desespero, reconhecendo erros, falhas e que eles ultrapassaram todas as linhas. Eu ainda tô sem acreditar. Dá uma olhadinha aqui o que saiu aí na coluna do Estadão. Olha aí comigo. STF não pode desprezar crítica internacional sobre poder excessivo da corte, avaliam ministros. Gente, isso aqui é surreal. Que a dimensão de erros aqui gigantesca que eles estão fazendo. Tenho certeza. Isso aqui é o máximo que eles vão admitir na imprensa. Vamos dar uma olhadinha no que eles falaram aí. O Supremo Tribunal Federal não pode desprezar as críticas internacionais que está sofrendo pela condução do inquérito do golpe. A avaliação foi feita por magistrados da Suprema Corte que conversaram com a coluna do Estadão após a revista inglesa The Economist publicar que o Judiciário do Brasil é definido como um sistema de juízes com poder excessivo, personificado pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de juiz estrela. Juiz estrela, talvez seja juiz sol, juiz constelação até. Procurada, a corte não comentou. Olha, eles sentiram. E a situação está ficando insustentável. Eu até desconfio que esse tipo de manifestação dos ministros do Supremo na imprensa agora só tenha acontecido porque alguém, em algum lugar do exterior, em algum lugar aí, algum círculo aí, que é do círculo de amizades de algum ministro, desse ministro específico, deve ter lido a matéria da The Economist, pegou o celular, ligou para eles e falou: olha, a situação aqui tá feia. O bicho pegou para vocês estão mal na fita, segurem a onda aí. Por que eu digo isso? Porque outras revistas e jornais internacionais tão premiados como a The Economist já tinham criticado os ministros do STF antes, mas essa crítica de agora foi a mais forte, a mais pesada de todas e causou um constrangimento internacional gigantesco para o STF. Porque a The Economist disparou a metralhadora contra todo mundo, não só Moraes. Mas vamos seguir aqui, ó. Avança no STF o entendimento de que o tempo decorrido entre os atos golpistas do 8 de janeiro de 23 até agora jogou novas luzes ao julgamento e reduziu o apelo emocional punitivista. Um dos ministros que conversaram com a coluna disse ser evidente a mudança de ares, obrigando o Supremo a revisar as penas aplicadas aos condenados e réus dos atos golpistas. Gente, ainda bem que isso aqui está acontecendo, mas eu lembro da Lava Jato. Na Lava Jato, mudanças de ares, como está falando aqui, ó, não mudava nada pra gente. Com mudanças de ares, sem mudanças de ares, a gente ia olhar os fatos, as provas e aplicar a lei. Que se dane a mudança de ares. A gente ia fazer o que é certo, a justiça. Isso aqui, ó, a mudança de ares impactar o julgamento, mostra o quanto que eles são políticos, o quanto a lei não importa, o quanto a Constituição não importa, o quanto eles vão lendo o cenário e vão vendo até onde eles podem ir, sem ultrapassar a linha do que pode fazer aí a fervura entornar. E eles sabem que eles foram longe demais. Mas agora a água aí, ó, tá encostando no pescoço deles. E eles estão sentindo que a sociedade, a imprensa, a classe política, a comunidade internacional não estão mais engolindo a narrativa mentirosa da defesa da democracia. E olha como que o meu palpite estava certo. Os ministros estão incomodados, desesperados, porque eles não estão mais encontrando apenas elogios quando eles vão lá para fora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se antes os magistrados do STF ouviam principalmente elogios no exterior, especialmente no ambiente acadêmico, por terem evitado um golpe de Estado no Brasil, agora eles são alvos também de contestações. Em evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e MIT, no sábado 12, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, foi indagado sobre o Supremo extrapolar o seu papel.
Algo que a revista The Economist também ressalta ao observar que o STF enfrenta crescentes questionamentos na medida em que tenta administrar assuntos políticos. Assuntos políticos. É o que eu mostrei num outro vídeo agora recentemente. Como o próprio STF está incomodado com o fato de que ele tem que sempre socorrer o governo Lula, decidir e resolver os problemas do governo Lula. Um papel que não era para ser dele, mas ele fez uma aliança com o governo Lula, eles estão aliados, e aí o STF fica entrando onde não é a sua seara. E mais, eles estão incomodados com ele, com o imperador, com o rei juiz, o juiz estrela, o senhor de todas as terras e nações, o ministro supremo Alexandre de Moraes, que sozinho está jogando a imagem do STF lá fora, aqui fora, porque eu tô aqui na Alemanha, né? Aqui fora, tá jogando a imagem do STF na lama. Se bem que nós temos também outros ministros que ajudam muito, né? O Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e outros. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Para outro ministro que falou com a coluna, a percepção crítica no cenário internacional sobre a atuação do Supremo e sobre o comportamento de alguns dos seus integrantes aumenta o mal-estar interno na magistratura e o incômodo com o protagonismo de Alexandre de Moraes. Gente, quando eu falo com pessoas da magistratura, juízes, procuradores, todo mundo acha que o Supremo ultrapassou todas as linhas, que o boi foi com a corda, que eles perderam todo o rumo. Isso aqui, ó, é pouco. Acho que os ministros estão mais incomodados mesmo com o que está acontecendo fora do país. Agora, tem um trecho da matéria que mostra como muitos dos ministros estão totalmente fora da realidade, sem noção do que está acontecendo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um dos motivos de preocupação em ala do STF é o risco de perda de credibilidade das decisões. Hã? Risco de perda de credibilidade? Segue aí, ó. A instituição que já esteve entre as mais admiradas entre os brasileiros no passado vem há anos na berlinda. Preocupados com o risco de perda de credibilidade das decisões? Risco? Ministros, isso aí já era, ó. Faz tempo. Só os bajuladores do poder em Brasília, só a imprensa governista e militante ainda dá algum valor para as decisões de vocês. O resto do Brasil inteiro sabe hoje que as decisões são políticas e não técnicas. A confiança no Supremo nunca foi tão baixa. A credibilidade e a imagem da corte nunca foi tão ruim. Quando vocês chegaram lá embaixo, vocês descobriram que o fundo do poço tinha um alçapão e vocês foram mais para baixo. Olha aí, a variação positiva do STF despencou de 31% para 12% em 2 anos. Gente, 31 já é muito baixo, é 1/3. Foi para 1 a cada 10 brasileiros que faz uma avaliação positiva. Ou seja, 9 não fazem uma avaliação positiva. Você quer um sinal de alerta maior do que esse? Agora olha como a preocupação deles está tão grande que eles estão falando explicitamente em retroceder, em voltar atrás, porque a estratégia da direita de reação aos abusos deu certo, inclusive com essa espalhando a mensagem no exterior. E agora eles precisam repensar o que eles estão fazendo. Eu mesmo, aqui na Alemanha, eu conversei com 2 jornalistas sobre o que está acontecendo no Brasil, aumentando a conscientização. Jornalistas que mais cedo ou mais tarde vão estar publicando aqui, vão estar criticando a STF, vão estar mostrando os abusos que estão acontecendo. Dá uma olhadinha aqui, ó, na sequência. Para um dos magistrados, a publicação inglesa apenas, a The Economist, né, apenas ressoa o pensamento do establishment econômico que transitava no entorno de Bolsonaro e que já questionava a STF. Mesmo assim, admitiu sob reserva a coluna que o avanço das críticas no cenário internacional precisa ser considerado. Esse mesmo ministro avaliou que a direita política brasileira sabe comunicar bem. Ah, isso aí sabe mesmo. E sabe dimensionar suas reclamações. Com essa atuação, ressaltou o juiz, esse grupo político aproveitou o episódio da cabeleireira Débora Rodrigues, que perdeu o mané na Estátua da Justiça, para dar impulso ao projeto de anistia. E ele concluiu, anistia não é para a raia miúda. Miúda, quem fala miúda é português, hein? Palavra de Portugal, assim, o pessoal fala muito miúda, hein? Olha, quem será que é esse ministro, hein? Que falou que a anistia não é para a raia miúda. Deixa aí para vocês pensarem quem que é o ministro aí com laços de Portugal que pode ter falado isso aí. Agora, a direita aproveitou o caso da Débora? Não. Entendeu tudo errado, ministro. Está fora da realidade. Não, a direita está lutando por justiça, contra abusos do poder. Quem fez o caso da Débora famoso não foi a direita. Foram vocês abusando do poder e colocando na cadeia uma mulher 2 anos longe dos filhos, praticando uma crueldade máxima, afastando ela da família porque ela escreveu numa estátua com batom. Em que país do mundo que isso é possível?
Que país do mundo que joga uma pessoa lá na cadeia, tranca por 2 anos porque escreveu numa estátua? Isso é absurdo. E aí vocês acham que a direita usou? Não, ministros. Vocês estão fora da realidade. A direita luta e lutará por justiça para Débora e para todos os outros. O caso dela é mais um. E é um que se tornou símbolo por ser tão visível, tão palpável essa injustiça, mas nós vamos lutar por todos. E se os ministros do STF estão preocupados, desesperados, gente, com as críticas, então quer dizer que nós estamos no caminho certo. Por aqui é feriado, dia de Tiradentes, né, dia de um herói. Tiradentes, e a gente ao vivo aqui, tendo a chance de te ouvir. Que alegria pra nós. Tava com saudade de você, irmão. Bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia, Luizão, bom dia a toda a galera aí da Rádio Auriverde Brasil. Pô, também tava, cara, as 2 últimas semanas não deu pra eu entrar ao vivo, cara, tava muito enrolado aqui nas quintas-feiras, e aí não consegui entrar ao vivo, mas sempre mandando meu videozinho aqui. Mas o bom é bater um papo com você aqui, rapaz, na bancada, isso que é legal. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Falei, será que o Didi tá selecionando melhor os amigos dele agora? Tá pedindo olerite, né? Tá pedindo saldo bancário. Daí eu tô lascado. Hein? Falei, será que o Didi tá... Você é um dos melhores amigos que a gente tem, pô. Ter você no meu hall de amigos, você sabe o carinho que eu tenho por você, você sabe a gratidão que eu tenho por você, pelo que você fez por mim. Então, são coisas nossas, mas você sabe o carinho e o respeito e a gratidão que eu tenho, né? Tamo junto, irmão, tamo junto. Didi, aí, qual foi o grande destaque da tua live de hoje cedo? O que você tratou por ali que merece ser destaque aqui também, Didi? Eu não pude acompanhar o programa aqui da Auriverde, justamente que eu estava na minha live. Provavelmente os 2 temas que mais polemizaram, digamos assim, hoje na live, vocês já devem ter tratado aqui. Um foi a morte do Papa, né? Eu, como católico praticante, não perco missa, vou para missa todos os domingos, é muito difícil não ir para missa. Como católico, eu sinto muito a perda do chefe da nossa igreja. Por outro lado, a gente também não pode tapar o sol com a peneira e achar que o Papa era um grande conservador e de direita, né? Não. Longe disso. E o outro assunto foi que ontem, meu amigo Pitoli, venceu os 5 dias que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado para a embaixadora da Espanha se explicar, e ela não se explicou, obviamente. E agora, o que é que vai acontecer? O ministro vai fazer o quê? Vai mandar a Polícia Federal prender a embaixadora da Espanha no Brasil? O que é que vai acontecer? Só para complementar esse assunto rapidamente, ele mesmo se colocou numa posição bastante incômoda, meu amigo, porque ele sabia que o que ele fez, aquela ordem dele para ouvir a embaixadora da Espanha, não se sustentaria. E ele mesmo se colocou nessa posição ruim, porque agora ela não respondeu. Até o momento que eu saiba, ela não respondeu. E se ela não responder mesmo, ele vai ficar numa posição desconfortável, no mínimo, né? Porque o cara que manda no Brasil, o que ele diz é lei. Se não for, ele manda buscar sob condução coercitiva, etc e tal. Ele vai fazer o que agora? A embaixadora não respondeu. Pelo que me consta, até o momento, não. Então, foram esses 2 assuntos que a gente tratou. Muito provavelmente você já deve ter falado aqui também. Didi, não falei sobre a questão da embaixada, a embaixadora da Espanha, não tratei. Agora, já está correndo aí, Didi, uma informação dos bastidores que me preocupa muito. A gente sabe que tem um bate-bola entre o executivo e o judiciário no Brasil, isso aí não é novidade para ninguém. Diante dessa falta de resposta, né, por parte da Embaixada da Espanha, diante do pedido do Alexandre de Moraes, parece-me que o governo Lula vai entrar em campo, mas vai entrar pesado contra a decisão da Justiça Espanhola, vão querer dar uma azedada nessa história, não vai ficar só nas mãos do Alexandre de Moraes. Lula parece que vai colocar o exército em campo para tentar fazer com que Oswaldo Eustáquio seja deportado, hein? Parece-me que a coisa está começando a tomar um rumo onde eles vão colocar todas as fichas nessa extradição de Oswaldo Eustáquio. Olha a sanha deste homem, Alexandre de Moraes, para colocar as mãos num jornalista, né, que está sendo tratado dessa forma, comparado a um narcotraficante, né, como este, o búlgaro, que o Moraes colocou em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, né? Veja o que pode acontecer.
Didi, as informações que vão chegando não são boas. Eu acho que o governo brasileiro deve entrar em campo para tentar ajudar o Moraes aí, viu? Me permita discordar de você, meu grande amigo. Eu acho que essas informações, se confirmarem, são boas. São boas porque o Brasil vai passar outra vergonha. O governo brasileiro, em dobradinha com a justiça brasileira, fez de tudo para extraditar o Alan dos Santos e não conseguiu. Não conseguiram nem colocar o nome dele dentro da lista vermelha da Interpol. A mesma coisa vai acontecer com Oswaldo Eustáquio. O Eustáquio, o crime, entre aspas, que ele cometeu, não é crime nem no Brasil e nem na Espanha. Então, tomara que o governo brasileiro queira passar essa vergonha mesmo aí, porque é isso que vai acontecer. A Espanha praticamente já decretou o destino de Oswaldo Eustáquio. A partir do momento em que a Justiça Espanhola e o Ministério Público Espanhol, né, que são dois órgãos, digamos assim, duas instituições, melhor dizendo, independentes, a partir do momento que duas instituições independentes têm o mesmo veredito, dizendo que não pode extraditar porque o crime dele é um crime político, aí, meu amigo, pavimentou a avenida aí para o Oswaldo Eustáquio ficar lá na Espanha. Então, assim, eu acredito que o nosso governo não tem vergonha mesmo, vai querer ir até o final para tentar extraditar o Oswaldo Eustáquio, mas eles não vão conseguir. Não vão conseguir. A Espanha já deu o recado, não é crime, é crime político, não vamos extraditar. Aí vão tentar agora dizer que é corrupção de menores, que é isso, que é aquilo outro, mas todo mundo sabe que o pano de fundo disso aí, de fato, é político. Então, assim, eu morei 10 anos na Espanha, eu conheço muito bem a política espanhola, conheço muito bem a justiça espanhola, sei o que eu estou falando. Eu acho, como eu disse, que o Oswaldo pavimentou o caminho dele aí, meu querido Pittoli, para ficar lá, viu? O governo brasileiro pode mover a pedra que quiser no tabuleiro aí, que esse checkmate eles tomaram. Então, mas, Didi, mas você há de convir comigo que uma força dessa, né, tanto o executivo quanto o judiciário juntos, tal, isso está trazendo um problema para o próprio Oswaldo Eustáquio do ponto de vista de buscar defesa, custo com defesa, né? Ele vai ter alguns problemas a enfrentar pela frente, né, creio eu, em função desse desespero, porque virou uma missão trazer Oswaldo Eustáquio para o Brasil. Então, eu entendo, concordo contigo, Didi, do ponto de vista de ser bom para nós, mais uma negativa, essa turma passando vergonha no débito e no crédito, eu concordo, mas para chegar a esse ponto, Eustáquio talvez venha a precisar da gente mais uma vez, viu, Didi? Concordo. Aí agora a gente está concordando também, porque infelizmente ele vai precisar de advogado para poder se defender. A gente sabe que advogado no Brasil é caro, imagine um advogado na Espanha, né? Eu nunca precisei de um advogado na Espanha, mas tinha amigos advogados, então eu sei que o processo não é barato não. Infelizmente parece que o objetivo é mais esse, viu, Pittoli? É encher o saco e exaurir financeiramente aí o Oswaldo Eustáquio, né? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para Oswaldo Eustáquio, nem eu, nem você, a gente concorda 100% com o que o Oswaldo fala. Eu não concordo 100% com o que você fala, pô. Ainda você bem. Não concorda 100% com o que eu falo. Ainda bem, é do jogo. Claro. É do game, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, tratar Oswaldo Eustáquio como bandido, equivaler a extradição do Oswaldo Eustáquio, a extradição de um cara que traficou 52 quilos de pó, meu irmão, aí é demais, né? Aí é um exagero. E é por isso que eu acho que eles sabem que isso não vai dar em nada. Eles sabem que não deu em nada lá com o Alan dos Santos. Deu em nada. O Alan tá lá curtindo nos Estados Unidos de boa, trabalhando. Curtindo, quando eu digo, é modo de dizer, né? Mas tá lá tocando a vida dele, na dificuldade, trabalhando, etc e tal. A mesma coisa vai acontecer com Oswaldo Eustáquio. Daqui a um tempo a gente vai ver que o governo, que é quem concede asilo político, vai conceder o asilo político de Oswaldo. Aí o governo brasileiro vai tentar pela segunda vez a extradição dele, não vai conseguir, mas vai encher o saco, sim. Ele vai ter que gastar uma grana com advogado, sim, para poder se blindar dessas tentativas aí do governo brasileiro lá na Espanha. É o que resta para o Brasil, né, cara? A gente chegou num ponto tão bizarro assim, que o que resta para o governo brasileiro, sabendo que está perdido, é tentar
dificultar financeiramente a vida do cara, mais do que já tentaram, porque as contas do Oswaldo Eustáquio são bloqueadas, as minhas também são. Aí ele pedia Pix para sobreviver no nome da filha, bloquearam as contas de uma adolescente de 16 anos. Oswaldo teve que se separar da esposa, porque a esposa, é até compreensível, não aguentou o rojão, bloquearam as contas da esposa também. Então é desespero tentar asfixiar financeiramente o cara. Não vai adiantar, man. Por mais que seja um saco, não vai adiantar. Ele não vai ser extraditado, ele não vai entrar na lista vermelha da Interpol, ele não vai voltar para o Brasil enquanto a ditadura estiver aí reinando. Quantos quilos de opinião você publicou nas redes sociais? Não tem disso, né? Não tem crime aí, é uma loucura, é uma loucura. Agora, a gente está atento com relação a isso, porque sufocar financeiramente também é um objetivo, né? Sufocar financeiramente, para ter uma ideia, eu fui dar uma pesquisada, Didi, nesse caso do Eustáquio, as iniciais agora, caso essa ofensiva venha a ocorrer de fato, de cara é 3 mil euros. De cara, 3 mil euros. De cara faz a conta aí vezes 6, de cara é 18 mil reais. O cara vai gastar ali, né? Então, quer dizer, o sufocar financeiramente pode ser um objetivo dessa turma, né? Pode ser, mas eu acho, Pittoli, que em algum dado momento a justiça espanhola vai entender que essa perseguição já passou do limite, que aí é uma perseguição mesmo de picuinha. E aí vai dizer, não, você não tem nem direito mais nem de pedir a extradição. Já pediu uma vez, não foi, já pediu a segunda, não foi, não adianta pedir a terceira. Eu acho que vai chegar nesse ponto, né? Porque agora virou uma coisa de picuinha pessoal mesmo, uma birra do ministro. Tanto é assim que foi o que a gente comentou hoje de manhã na minha live, né? Chegou a envolver até a embaixadora da Espanha, que não tem nada a ver com as decisões da justiça espanhola. A justiça é uma coisa. O Ministério das Relações Exteriores, que é quem espanhol, que é quem manda na embaixadora, é outro órgão do executivo, não é do judiciário. Ela não responde pelas coisas que a Suprema Corte ou o Ministério Público Espanhol venha decidir. Só que o ministro, acostumado a mandar em todo mundo, acostumado a mandar em tudo e todos, achou que a embaixadora iria se curvar a esse desejo dele e iria responder. Bom, como eu disse, ontem venceu o prazo. Você tem alguma notícia que ela respondeu, Piton? Não, nada de notícia. Pois é. É isso aí. Eu também não. Então, e agora? E agora, o que é que o ministro faz? Vai mandar prender? Vai mandar fazer o quê? Vai ter que entubar essa, irmão. Essa aí ele vai ter que entubar. E não foi por falta de aviso, né? Porque se tivesse algum... Olha, porra, no gabinete do cara tem desembargador e tem juiz. Os caras não são nenhum abestalhado. Eles sabem muito bem que aquilo que o ministro pediu não poderia pedir. Mas eles têm medo de chegar para o ministro e dizer, pô, ministro, tira isso aí, bicho. Né? Essa parte da embaixadora, tira aí, cara. Você já tirou o traficante da cadeia, já vai dar prisão domiciliar, tudo bem, entre aspas, mas tira a embaixadora disso aí. Só que os caras têm medo, man, de dizer que o rei tá nu. E aí, ou até queriam inconscientemente que isso acontecesse, né? Vai saber. Mas o fato é que a embaixadora não está nem aí, não respondeu, não precisa responder e vai ficar por isso mesmo. Que é ela que decide o destino dela e ponto final. E aí, você gostou de acompanhar esse choque entre o STF e o mundo? Vimos o recuo dramático de ministros, o risco de perda de credibilidade e as negociações secretas em torno da anistia. Agora é com vocês. Qual é a sua aposta para a próxima jogada em Brasília? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo e inscreva-se para não perder as próximas revelações sobre o tabuleiro político em ebulição. Até a próxima! Conta tudo junto.